Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui com você novamente para estarmos aqui conversando a respeito de assuntos espirituais, assuntos importantes que dirigem a nossa vida e precisamos estar sempre atentos, aprendendo mais a respeito desse assunto, porque é o assunto que vai realmente dar continuidade à nossa vida e nós devemos estar sempre pensando no assunto para não ficarmos enfrentando as situações desconhecidas. Precisamos estar sempre entendendo tudo que envolve a nossa vida e o assunto espiritual é o assunto mais importante, porque é o que nos traz vida. E vida é o que Jesus quer nos conceder. Ele disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E para nós podermos desfrutar dessa abundância, nós temos que ter entendimento. Por isso, então, que nós vemos lá no livro de Provérbios do sábio Salomão, ele, lá no capítulo 4, versículos 20 a 23, ele narra Deus nos chamando para estarmos aprendendo com ele. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então veja que quantos ensinamentos sábios aqui para nós podermos estar organizando a nossa vida. Atenta para as minhas palavras, diz Deus. Aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, e não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Veja a importância da palavra de Deus fazendo parte da nossa vida, né? E então por isso que nós temos que estar sempre procurando entender o significado da vida, o significado da nossa vida, para podermos estar sempre tirando o melhor, para que possamos estar vivendo a nossa vida da melhor maneira possível. Então veja que nós temos aqui a orientação: não deixes apartar-se dos teus olhos, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então veja que a orientação aqui é que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja que lá Jesus ensinando, registrado no Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá no capítulo 15, versículo 20, olha o que Jesus fala a respeito daquilo que nós guardamos no nosso coração. Ele diz assim: do coração procedem maus propósitos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Por isso que então o sábio Salomão aqui, transmitindo a palavra de Deus, ele está falando: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus está dizendo que essas coisas terríveis aqui procedem do nosso coração, e ele está nos alertando. Por quê? Porque nós temos o problema do pecado. O pecado é que influencia a nossa vida, nossos pensamentos, nossa maneira de viver, aquilo que nós estamos vivendo vai influenciar a nossa vida, vai ser guardado no nosso coração, e é exatamente isso que contamina a nossa vida. Ou nós guardamos a palavra de Deus, ou nós vamos guardar aquilo que não presta, aquilo que realmente vai nos conduzir a um mau comportamento. E por isso, então, nós temos que estar sempre atentos àquilo que nós estamos guardando no nosso coração. E veja que as coisas que nós guardamos no nosso coração é muito influenciado por aquilo que nós olhamos, né? Por isso que disse: não os deixe apartar-se dos teus olhos, não deixe de apartar os meus ensinamentos dos teus olhos. Para onde você está olhando? Esse é o grande problema, que conforme nós estivermos olhando é que vai então fazer com que a nossa vida seja bem sucedida ou mal sucedida. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus também está nos ensinando ali, e ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja que então a maneira como nós olhamos a vida, como nós encaramos a vida, como nós estamos encarando ou desejando as coisas, tudo entra para dentro do nosso coração, passando sempre pelos olhos. A maneira como nós olhamos são os olhos da nossa alma. Tudo aquilo que nos influencia é que vai levar os nossos pés ao caminho errado, ou vai levar as nossas mãos a cometerem coisas erradas também. Veja que tudo que nós vamos guardando no nosso coração é que vai influenciar a nossa vida. Por isso o salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz lá: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja aqui a sabedoria do salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está atento aqui, guardando as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, porque os ensinamentos de Deus são sempre perfeitos, são bons, ele sempre está nos colocando dentro daquilo que realmente vai dar bom resultado na nossa vida. Por isso, então, nós temos que estar tomando muito cuidado conforme nós olhamos para as coisas aqui nessa vida, e devemos estar sempre tendo olhos que realmente sejam bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, que significa que você vai ser uma pessoa que vai sempre estar tomando boas decisões, e toda decisão boa traz o que para nós? Traz a paz. Quando nós tomamos decisões certas, corretas, o resultado de decisões corretas é a paz. E a paz significa que nós estamos vivendo em situação boa, em boa qualidade de vida. Ela é um dos frutos de uma boa qualidade de vida. E assim, então, nós temos que estar sempre prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo, porque isso tudo vai resultar em nossa própria vida, e nós temos que compreender o problema do pecado, que o pecado é a enfermidade que está na nossa alma e que muitas vezes nós podemos falhar. É lógico que ninguém é perfeito, nós não estamos aqui dizendo que podemos ser exatamente perfeitos, mas temos que estar sempre lutando contra aquilo que está errado, contra aquilo que realmente não agrada a Deus. Por isso, então, que o apóstolo João, aqui na sua primeira epístola, ele já nos dá essa oportunidade de nós estarmos sempre nos corrigindo. Ele diz aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja que aqui, a respeito de nós pecarmos, nós temos solução para os nossos pecados. Os pecados são aquilo que nos afasta de Deus, são aquilo que realmente nos coloca numa situação longínqua de Deus, e o pecado deve ser eliminado para nós podermos estar nos relacionando com Deus. Nós fomos criados para andar com Deus, e para nós podermos realmente ter uma vida feliz, nós temos que estar reconciliando com Deus. Nós precisamos buscar a nossa salvação. A nossa salvação é sermos membros da família de Deus, e para podermos fazer parte da família de Deus, nós temos que eliminar os pecados. Nós temos que estar lutando contra o pecado para que não possamos ofender a Deus, e se nós ofendermos a Deus, existe o caminho do perdão. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e pede perdão para Deus, então aqui entra o grande ato de amor que Jesus praticou por nós ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar.
ele sofreu a punição de todos os nossos pecados, conforme diz aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus de ter deixado ele do lado de fora, não ter guardado os seus ensinamentos, seus corações e ter ofendido a Deus. Deus, através de Jesus, ali na cruz do Calvário, ele sofreu a punição de todos os nossos pecados. Jesus veio aqui cumprir a legislação divina, aonde diz lá que sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação de pecado. Por isso, Jesus, o próprio Deus, ele nos amou de tal maneira que ele mesmo veio aqui, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e sofreu a punição que todos nós devíamos sofrer por causa dos nossos pecados, mas ele foi e sofreu essa punição em nosso lugar e nos substituiu ali naquela cruz. E todo aquele então que se arrepende, pede perdão a Deus, encontra em Jesus Cristo a salvação, a reconciliação, onde os nossos pecados são apagados, purificados diante de Deus, nos tornamos pessoas justificadas, pessoas realmente consideradas por Deus justos, porque nos humilhamos, guardamos a sua palavra, significa que nós obedecemos os seus ensinamentos, e uma vez que nós assim agimos, então nós recebemos de Deus o perdão e passamos agora a ter prazer em andar com Deus e obedecer Ele em tudo aquilo que Ele nos orienta. Por isso Jesus aqui em João capítulo 14, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É aqui então que nós vemos que quando realmente a pessoa se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, aceita Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, entregando sua vida para Jesus e agora guardando os seus ensinamentos, obedecendo às suas orientações e estando sempre vivendo de maneira que agrada a Deus, então recebemos de Deus o perdão, recebemos de Deus a reconciliação com Ele, e Ele diz aqui com toda clareza que se manifestará para essa pessoa e fará nessa pessoa morada, porque nós fomos criados para andar com Deus, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e para que o Espírito Santo possa se manifestar na nossa vida, é preciso que os pecados sejam removidos. Por isso, então, é fundamental a nossa humildade em reconhecer que somos enfermos espirituais e que precisamos de cura, e essa cura vem pelo ato de amor que Jesus praticou ali na cruz do Calvário, onde ele morreu em nosso lugar, derramando seu sangue inocente para abrir o caminho de volta para nós podermos estar fazendo parte da família de Deus. E todos nós, então, temos agora a oportunidade de podermos se reconciliar com Deus pela grande obra que ele realizou ali na cruz do Calvário. Mediante a fé nessa grande obra, ele já pagou o preço dos nossos pecados, ele já suportou, e todo aquele que crê em Jesus, então, ele tem a vida eterna. Na verdade, vos digo, disse Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou desta morte para a vida. Então, toda pessoa que assim age, já passou da morte para a vida, já está preparado para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, porque isso já ocorreu hoje. Isso tem que acontecer hoje, meu amigo, antes de partirmos para a eternidade, porque Jesus já desceu lá do céu, ele abriu mão da sua glória, veio aqui nos socorrer, morreu por nós, trouxe o socorro perfeito, e todo agora aquele que crê tem já a solução dos seus pecados resolvidos diante de Deus, está justificado. Esse assunto já está completamente resolvido por Jesus, e por isso então é a nossa batalha para que você já experimente essa alegria que Jesus chama de novo nascimento. Você vai nascer de novo, você vai ter a alegria de se reencontrar com Deus, e esse novo nascimento tem que acontecer antes de nós partirmos para a eternidade. E essa nossa luta, nossa batalha para que você realmente já tenha essa experiência maravilhosa
ocorrendo na sua vida e você possa descansar em paz e já estar usufruindo da sua vida da melhor maneira possível. Espero que você tome essa decisão humildemente, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, único e todo suficiente na sua vida, experimentando assim essa alegria, para que realmente nós possamos ver a sua vida ser para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você esteja sempre deixando aí seu comentário a respeito do programa, compartilhando também com outras pessoas, para que elas também desfrutem do conhecimento da palavra de Deus. E se você está vindo aqui pela primeira vez, espero que você esteja se inscrevendo. E para você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, já foi batizado pelo Espírito Santo, você se junte conosco aqui na divulgação da palavra de Deus, trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país. Esse aumento venha numa progressão geométrica. Dentro de pouco tempo, possamos ver uma grande multidão aí de brasileiros regenerados, clamando pelo governo de Deus para que Deus faça realmente do nosso país uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, sarando a nossa terra, levando o coração do rei aonde for necessário, conforme diz na Provérbios 21. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!